ele pode fazer parte da SWORD. E assim como o X-Drake se infiltrou no bando do Kaido, o Kuzan, que é o Aokiji, está infiltrado no bando do Teach. Que parada interessante, o Oda não só revelou uma nova logia. Será que ele dá a capacidade de logia dele para outras pessoas? E aí, no caso, seus aliados, eles vão ter o poder da logia ou vão mimetizar esse poder? O como esse homem não tá brabo, absurdo, raivoso, porque pegaram o discípulo dele? Fala galera, meu nome é Lucas, voltei pra gente ler os spoilers completos de One Piece, vamos ver um resumo do que vai acontecer nesse capítulo e tentar pescar algumas coisas interessantes. Vamos aqui ó, pra essa imagem que eu peguei lá no Twitter, One Piece News. Se você quiser acompanhar spoilers de One Piece, eles sempre estão postando por lá, One Piece News. E a gente vai aqui para os spoilers do capítulo 180, que tem o título O Herói Lendário. E como a gente viu no spoiler do capítulo anterior, está relacionado ao Garp. A capa tem os pedidos dos fãs, onde a Hiyori e o Kawamatsu estão brincando com o papel de origami. Ainda não fomos para uma outra história de capa, depois que a da Guerra 66 acabou. O capítulo começa em Hashinosu, a ilha pirata. Vemos alguns piratas ou que alguns piratas estão falando sobre a fuga de alguém. Então mostra o Kobe ou que o Kobe está fugindo com outros prisioneiros. Então o Kobe não está preso, não está em uma cela, ele saiu de alguma forma e vai ser de grande ajuda para a SWORD e o Garp eles conseguirem sair da ilha com vida. A gente tem que pensar assim. Continuando. Em um pequeno flashback vemos que a Perona encontrou o Kobe em uma cela. Ela disse ao Kobe que o libertaria apenas se o Kobe ajudasse a libertar o Moria, que está preso em uma cela mais profunda. Não vimos Moria nesse capítulo. Será que eles conseguiram? Será que ela conseguiu libertar o Moria? Como eu tinha falado nos primeiros spoilers, os outros comandantes do Teach apareceram com suas Akuma no Mi, e nenhuma delas era Kage Kage no Mi. A gente imaginava que o Teach poderia morrer para ter sua Akuma no Mi roubada, mas não aconteceu. Ou que ele abaixaria a cabeça para o Teach, mas acabou que ele foi derrotado. Continuando, o Kobe aceitou a proposta da Perona e agora está ajudando a libertar os outros prisioneiros também. Então, muito provavelmente, ela conseguiu. O Moria conseguiu fugir, mas agora, para ocasionar um pandemônio em toda a ilha, o Kobe resolveu libertar os outros prisioneiros também. Piratas aleatórios em Hashinosu tentam capturar o Kobe. Eles querem entregá-lo para a Cross Guild, já que a recompensa do Kobe é de 5 estrelas. Uma estrela é igual a um baú do tesouro que contém tesouros no valor de 100 milhões de beris. Então a recompensa do Kobe é de cerca de 500 milhões de beris. Como eu falei, ainda tô achando muita recompensa para um capitão da marinha. O Kobe vale 5 estrelas. Não acho que os outros capitães vão valer exatamente a mesma coisa que eles. Continuando. Normalmente a recompensa por um capitão da marinha é de apenas 1 estrela. Então tá explicado. As 5 estrelas pro Kobe é porque é o Kobe e não porque é um capitão. Um capitão normalmente valeria 1 estrela, o que equivale a 100 milhões de beris. Mas isso em questão de títulos ou enfeitos, 100 milhões de beris é aquele Luffy depois de ter derrotado o Crocodile. Vê o quanto um capitão não está sendo avaliado, e o Kobe já com 500 milhões ou 5 estrelas tá valendo o que o Luffy valia depois de derrotar o do Flamingo. O Kobe tá elevadíssimo, seu hype tá elevadíssimo dentro da obra. Continuando, mas Kobe tem um título de herói para os marinheiros, então sua recompensa é muito maior que a de um capitão da marinha normal. Então é confirmado que é especificamente porque é o Kobe e não porque é um capitão. O Kobe agora está fugindo de outros piratas. Ele está agindo como isca para os outros prisioneiros. Alguns membros dos piratas do Barba Negra estão observando tudo da Fortaleza da Caveira no meio da ilha. Ávalo Pizarro, usuário da Shima Shima no Mi. Shima significa ilha. Então aqui nós temos revelado o primeiro usuário de Akuma no Mi dos que ainda estavam faltando ser revelados, e é a Akuma no Mi da ilha. Uma Akuma no Mi bem atípica, poderia dizer assim. Como é que ele lutaria, por exemplo, ou como o Oda aplicaria esse poder se ele tivesse uma batalha naval, por exemplo. Que a gente imagina que os Mugiwaras vão ter uma corrida naval com os piratas do Barba Negra até chegar na última ilha, mas até lá eles vão ter essa batalha naval.
E aí só depois que chegar na ilha que ele vai poder usar os seus poderes? Será que ele tem outras capacidades que vão além da sua Akuma no Mi? Pizarro se funde com o piso de madeira e a parede de pedra, fazendo a fortaleza da caveira se mover e falar. A caveira não tem a cara de Pizarro. Parece que ele não quer interferir. Eu acho que o Oda colocou essa Akuma no Mi, ou o Teach quis o Pizarro com essa Akuma no Mi, pelo fato de que ele pode utilizar esse poder em alguma coisa relacionada ao One Piece. Ele deve ter descoberto alguma coisa relacionada ao One Piece, a última ilha, e ele vai precisar desse poder, ou esse poder vai ser muito importante pelo fato do que foi mostrado agora. Ele se fundiu com o chão e a parede e fez a fortaleza inteira se mover e falar. Imagina isso na Guerra de Wano, fazendo aquela caveira de Onigashima falar. Isso seria absurdo. Continuando aqui, ó, dá uma aproximada. Pizarro, não quero destruir a cidade logo depois que terminaram de consertar o Rockport. Vasco Shot, usuário da Gabu Gabu no Mi. Gabu significa licor. Também tinha sido revelado que ele era usuário... foi revelado nos primeiros spoilers, mas muita gente imaginava que ele teria uma Akuma no Mi parecida com isso. Vasco Shot cria uma bolha de licor e voa em cima dela. Isso aqui virou o que? Dragon Ball? Foi na nuvem voadora? Ele diz que quer queimar a cidade completamente. San Juan Wolf, usuário da Deca Deca no Mi. Deca significa ampliar. San Juan Wolf está apenas dormindo. Dos comandantes, apenas os 3 e Shiryu estão na ilha Hashinosu. Shiryu está na fortaleza da caveira com Pizarro. Um flashback começa. Teach quer fazer de Hashinosu um reino aprovado pelo governo mundial, no qual ele será o rei. Ele sequestrou Kobe para chantagear o governo mundial. Então os planos do Teach são um deles, no caso, é transformar Hashinosu em uma ilha realmente filiada ao governo mundial, para que ele possa se tornar um rei, para que ele possa participar do Reverie, quem sabe, dar um abraço ali nos Goroseis e aí tal, como é. Eu não confiaria. Da última vez que o Teach tentou se aliar com a marinha e o governo mundial, se tornando Shichibukai, ele acabou invadindo a prisão de Impel Down, pegou os piores prisioneiros, depois foi para a guerra de Marineford, pegou a Akuma no Mi do homem mais forte do mundo e se tornou um Yonkou. Vê só o que ele não pode fazer como um rei, se ele for para um Reverie, sei lá, ou se ele tiver acesso a ir para Marijos, e esse não é o plano dele. Eu não confiaria. Continuando, o Kobe diz ao Teach que eles não podem usá-lo para negociações, já que ele é um membro da SWORD. Kuzan explica que os membros da SWORD são marinheiros que renunciaram oficialmente e devolveram seus registros. Essa é uma revelação bem importante. Isso faz a gente pensar que o Aokiji ele pode fazer parte da SWORD, e assim como o X-Drake se infiltrou no bando do Kaido, o Kuzan, que é o Aokiji, está infiltrado no bando do Teach, fazendo parte da SWORD. Essa é uma parte bem interessante, eles agem como se fosse aquela Neo-Marinha do Z. Eles trabalham em paralelo com a Marinha e não obedecem ordens diretamente. Será que é isso? Eles podem atacar um Yonkou sem aprovação do governo mundial e não estão presos a cadeias de comando. Então, esses pontos são interessantes sobre a SWORD. Atacar um Yonkou é o que eles estão fazendo agora, e não estão presos a cadeias de comando, ou seja, Akainu, ordens do Akainu não funcionam, ordens dos almirantes não funcionam, e deve ter sido por isso que foi amplamente divulgado que o Aokiji saiu da marinha, porque ele deve ter entrado para a SWORD para não estar no comando, ou estar sob o comando do Akainu, mas ainda é um marinheiro e queria fazer as coisas por conta própria. Mas a marinha não se responsabiliza por eles e pode cortá-los a qualquer momento. Esse ponto é bem interessante e faz bem mais sentido um marinheiro como os que não seguem firmemente o que o governo mundial diz, entre aspas, saírem da marinha, mas mesmo assim continuarem marinheiros. Apesar de tudo, Teach ainda acha que pode usar o título de herói do Kobe para pressionar o governo mundial. De volta ao presente, a SWORD chega e ataca Hashinosu enquanto alguns dos seus membros são apresentados. Esse ponto aqui é interessante, vamos lá. Que o Oda despirocou aqui e começou a enviar começou a revelar inúmeras Akuma no Mi, além das do bando do Teach que ainda não tinham sido reveladas. Começando, Comandante Hibari.
a garota que aparece com o El Mapple pedindo ajuda para resgatar o Kobe no capítulo 1061. Ela é uma atiradora de elite que usa as balas GP Flowers de Vegapunk, que transformam a pólvora dos inimigos em flores. Essa arma que o Vegapunk usou aqui apareceu na história de capa da Guerra 66, e esse ponto aqui é bem interessante. Continuando, Contra-Almirante Kuchaku. Ela é a neta da vice-almirante Tsuru e usuária da Muchi Muchi no Mi. Muchi significa chicote. Ela pode comandar qualquer coisa na qual ela acerte seu chicote, incluindo edifícios. Ela é a garota que aparece ao lado do Prince Gruz no capítulo 1061. Então tudo que ela acerta com seu chicote, ela pode controlar? Ela pode comandar? O Oda não revelou aqui. Ah, revelou o nome. É a fruta do chicote. É como aquela mulher lá de Impel Down, que ela dá uma chicotada nos usuários de Akuma no Mi despertos e meio que controla eles? Ou é alguma coisa parecida com aquela monstro de One Punch Man, que ela dá a chicotada na pessoa e controla ela também. Eu achei interessante esse poder e bem forte. Continuando. Contra-Almirante Prince Gruz. Ele é usuário da Gunyo Gunyo no Mi. Gunyo significa argila, lodo. Gruz pode controlar a argila e criar golems, por exemplo. Ele pode até transformar até mesmo os corpos de outros membros da SWORD em argila. Isso aqui, ó, botaram assim, Logia 2.0. Que parada interessante, o Oda não só revelou uma nova Logia, como o uso dessa Logia é, ao mesmo tempo que é parecido com a Akuma no Mi do Pântano do Caribou, tem características totalmente diferentes e ainda pode transformar o corpo de outras pessoas ou outros membros da SWORD em argila. Será que ele dá a capacidade Logia dele para outras pessoas? E aí, no caso, seus aliados, eles vão ter o poder da Logia ou vão mimetizar esse poder? Isso aqui é de explodir a mente, cara. Será que isso é uma particularidade só desse poder? Ou será que vai ser, ou é o despertar das Logias no geral, um pedaço do despertar das Logias no geral? Porque esse poder é muito apelão. Ele pode dar intangibilidade para os seus aliados se eles forem atacados pelos inimigos? Ó, isso é um ponto a se pensar. Outros membros da SWORD que estavam ao lado de Prince Gruz no capítulo 1061 também aparecem nesse capítulo, e parece que Gruz cria golems deles. Kuchaku prende todos os piratas no meio da ilha, graças aos prédios que ela controla. O navio do Garp aparece voando no céu, como o tal Sandy Sunny quando usa o Cup the Buster. Aqui ficou quebrado. Ah não, tem mais. Eu é que tô vacilando. Ah, tá certo. Elmep e Tashig estão com Garp na nave. Já chamou de nave já, porque tá voando. Eu vi alguém comentando que esse navio voando aqui pode ser que nem o Tão Pai Pai e o bicho da regata lá de One Punch Man. Eles usam objetos. Primeiro eles lançam os objetos e depois pulam em cima deles pra sair voando rápido. Então, eu vi um cara comentando que o navio do Garp está flutuando assim. Foi o próprio Garp que arremessou o navio por cima da ilha. Já pensou? Isso seria absurdo. Garp cai no meio da ilha e usa um fortíssimo soco chamado Galaxy Impact. Kanji significa soco do impacto de osso. O soco do Garp destrói a cidade inteira. Meu irmão, vê só! O como esse homem não tá brabo, absurdo, raivoso, porque pegaram o discípulo dele. Garp, você sabe quem você sequestrou? Kobe é o futuro da marinha e meu amado aprendiz. Meu irmão, o Garp tá absurdo. Ele vai sapecar todo mundo nessa ilha, até mesmo porque o Teach não tá aí. E acredito que a próxima parada do Teach não é voltar para sua ilha. E se for, acredito que o Shanks vai interceptar ele no meio do caminho. Mas eu acho que o Teach já tá naquele navio que tá chegando em Egghead. E aí, nós temos o fim do capítulo e pausa na próxima semana. Infelizmente, próxima semana não tem capítulo de One Piece. Então aqui nós temos o resumo completo do que vai acontecer nesse capítulo. Oda despirocou geral, revelou inúmeras Akuma no Mi, poderes absurdos que a gente ainda não sabe como ele vai trabalhar, mas são ideias bastante interessantes que o Oda vai aplicar de uma maneira absurda, e principalmente essa nova Logia absurda que foi apresentada.
Quero saber a opinião de vocês, comentem aqui embaixo o que eu vou estar vendo e vou estar dando coraçãozinho pra vocês. Aqui ó, vai estar aparecendo 2 vídeos que eu acredito que vocês vão gostar, já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!